Olá, boa noite, boa noite. Um minutinho atrasada, né? Mas a live aqui do Amamente Mais, ela acontece toda segunda-feira, 21 e 21. E esse horário, ele é um horário para que fique na sua cabeça, né? Mas vão ter alguns dias que a conexão não vai permitir que eu conecte exatamente no horário. Mas hoje eu vou falar aqui sobre um assunto que na semana retrasada eu abri uma enquete perguntando se vocês preferiam que eu falasse sobre o transporte do leite materno ou sobre o armazenamento. E aí a maioria, né, mas foi bem pertinho, disse transporte. Então semana passada eu fiz a live falando sobre o transporte, né, contei tudo como é que eu fazia aqui, como é que eu fiz, mostrei todo o meu kit de extração também, para que facilitasse a sua vida, né, é bom a gente poder traçar uma jornada que alguém já fez, né? Aquela coisa que eu comento assim, se você está querendo viajar para Bahia, é importante que você converse com alguém que já esteve na Bahia, né? Então foi o que eu fiz. Eu vim aqui, mostrei para você todo o meu kit de extração, tudo que eu levava. Então acredito que possa com certeza te ajudar nesse momento que você ainda não sabe exatamente o que você precisa, né? O que você precisa ter, o que você precisa levar para o trabalho. E aí o segundo tema, né, que foi o segundo mais votado, foi justamente o armazenamento, né? E o armazenamento, ele é um assunto que ele traz um pouco de dúvida e assim é um pouco polêmico, né? Porque a gente sabe que existem algumas recomendações que divergem em relação a tempo. Então, quando eu falo aqui, né, na minha página, no meu conteúdo, no meu e-book, em todos os meus vídeos, eu sempre vou trazer aqui o prazo que eu utilizei na minha casa e fiz até 1 ano e meio da minha filha, sendo que o exclusivo, né, consegui manter o exclusivo dela dos 5 aos 6 meses, dessa forma, com esse estoque, e que é a recomendação do Ministério da Saúde, né? Mas por que eu digo que ele é um tema polêmico? Porque eu de vez em quando recebo assim, algumas mensagens, alguns directs, algumas mulheres perguntando: mas eu já li em tal lugar que não é esse tempo que você está falando, é tal outro tempo, mas não é esse tempo pouquinho não. E assim, é o que eu sempre respondo, né? Eu gosto de trazer aqui não só a minha vivência, não só o que eu fiz, não só o que eu faço, mas também trazer para você o embasamento, né? Então assim, a referência que eu utilizo é o Ministério da Saúde. Então, quando a gente entra nesse caminho aí de quanto tempo que o leite vai durar, Olga? Mas eu não posso deixar um pouquinho mais, eu não posso deixar um pouquinho menos. Então, tudo isso vai muito de caso a caso, vai muito também da sua percepção em relação a isso, né? A minha percepção, a minha vivência aqui sempre foi tentar ao máximo seguir o que o Ministério da Saúde está, né, propondo. E aí, por que eu digo máximo? Porque quando eu falo alguma coisa aqui para você que foge o que o Ministério da Saúde ele preconiza, eu sempre pontuo, né? E não é o caso do armazenamento. O armazenamento eu gosto de fazer exatamente como é o preconizado por eles. Eu acredito que a questão de temperatura do nosso ambiente, do nosso país também é diferente de outros países que têm recomendações diferentes, então eu faço questão de seguir. E uma outra coisa que eu gosto de levantar sempre aqui, né, para você, é que é possível você fazer dessa forma, né? Algumas mulheres ficam um pouco em pânico, assim, nossa, mas só vai durar 15 dias no congelador, e eu falo para você que eu fiz assim e que deu certo. Então não se preocupe se você não vai seguir a recomendação do Canadá ou dos Estados Unidos ou, né, de outros locais, outras literaturas que dizem um período maior. Tem recomendações de 3 meses, tem recomendações de 6 meses. Então eu utilizo realmente essa recomendação de 15 dias, né? Então qual é a recomendação? Então vamos já começar com a recomendação oficial aqui do nosso país, aqui do Ministério da Saúde. Eu sei que tem outros locais que fazem diferente, eu sei que ainda tem uma vertente aí de pessoas que seguem nessas recomendações de fora, especialmente porque dizem que o Ministério da Saúde está relacionando muito a extração e o tempo de armazenamento com as mulheres que fazem doação, né, de leite materno para o banco de leite. Mas, se você quiser checar no Guia Alimentar aqui que saiu agora, né, do Ministério da Saúde, de crianças de 0 a 2 anos, você vai ver que tem uma página lá que fala sobre isso, e essa página está focando nas mulheres que voltaram a trabalhar. Então, ela não está dizendo de mulheres que doam leite. Então, a recomendação é essa mesmo, tá? 15 dias no congelador.
Mas eu sei que tem outras pessoas que fazem diferente e tudo bem, se tá funcionando para elas não tem problema nenhum. Eu só gosto de ressaltar isso, né, porque de vez em quando gera essa polêmica, mas fulana não disse isso, mas ciclano não disse aquilo, não tem problema nenhum. Eu acredito que a gente tem uma gama aí de escolas e de autores e de referências, e eu gosto de trazer aqui o que eu fiz na minha casa. E eu fiz. E como, Olga, de onde é que você tirou isso? Então, você fez na sua casa, você tirou de onde? Aí eu falo, tirei do guia do Ministério da Saúde. E antes de sair esse guia, né, alimentar que lançou no ano passado, foi no ENAM, inclusive, um congresso que eu participei sobre o aleitamento materno. Antes de sair no ENAM, esse guia, eu me guiava pela cartilha para mulheres que trabalham, que também é uma cartilha do Ministério da Saúde. Então, estou contando tudo isso, né, embasando tudo isso, porque esse é um assunto que traz muita polêmica e as mulheres ficam muito preocupadas com essa questão, sabe? Nossa, mas só 15 dias eu não vou conseguir manter esse estoque, e não vai dar, e eu não vou conseguir. Então, assim, a gente vai começar aqui a nossa conversa. Se você tiver qualquer dúvida, estiver assistindo, quiser colocar aqui sua dúvida sobre armazenamento, coloca sua dúvida aqui nos comentários que eu vou tirar ela aqui. E se você por acaso está assistindo na reprise ou lá, né, no canal do YouTube, bota também a sua dúvida nos comentários ou até, né, a sua experiência. E acho bacana a gente ter esse espaço de troca, né, de experiência, porque diariamente eu recebo mensagens de mulheres que seguem essa recomendação de 15 dias, e que é a recomendação, né, do nosso ministério, e que estão fluindo super bem. Então é importante também, se você está seguindo essa recomendação, colocar também esse comentário aqui e mostrar para outras mulheres que é possível sim, né? Por mais que dê aquele medo assim nosso, né, naquele início de processo, eu confio, acredito no processo, que eu sempre falo, que vai dar certo, vai fluir. Bom, então como é que a gente fala, né, de armazenamento? Qual é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente? O leite materno, ele é um alimento que ele tem alto potencial de contaminação. O que é isso? Conforme ele fica muito tempo exposto ao meio ambiente, né, temperatura ambiente, ou exposto mesmo de verdade, sem estar num pote, né, fechado, ele tem grandíssimas chances de se contaminar. Então, o que a gente tem que fazer? Além de a gente ter todo o cuidado na hora da extração, né? E esse cuidado ele tem que ser redobrado se porventura você está fazendo essa extração para o seu bebê prematuro, né? A gente ainda não chegou nesse momento, né, de volta ao trabalho. O foco aqui da página é esse, mas de vez em quando vem mulheres também que querem ouvir um pouquinho sobre extração, e elas estão fazendo essa extração para os seus recém-nascidos prematuros que estão na UTI. Então, se o seu caso é esse, o seu cuidado tem que ser redobrado, né? Porque o seu bebê ele ainda é muito imaturo, então é muito maior a chance dele contrair uma infecção. Agora, se você, como eu, começou essa extração para o retorno ao trabalho, o seu bebê já tem lá em torno de 3, 4 meses, então você não precisa ficar, né, naquela neura assim de ai meu Deus, eu preciso ir para um ambiente estéril, né? Entre aspas, né, que não tem isso. Mas só tô brincando só pra descontrair, você entender um pouquinho que assim, não precisa ficar naquela paranoia, sabe? Ai meu Deus, mas a casa tem que estar assim, o ambiente tem que estar assado. Não, você tendo o mínimo ali, né, daqueles passos de higiene e de cuidado e precaução, você já consegue fazer essa extração de uma forma segura e positiva, né? Então assim, se você for ler a cartilha do Ministério da Saúde, inclusive, ele fala em uso de touca. Então você prende o cabelo e usa touca, mas ele coloca lá também que se caso você não tenha touca, você já prender o cabelo já é o suficiente, porque, por exemplo, a gente tá aqui, né, assim, falando com o cabelo solto e tal, pode ser que caia um pedaço, né, do seu cabelo, pode ser que caia um fio, né, um pedaço é ótimo, um fio do seu cabelo no leite, e aí contamina, sabe? Então não é bacana. Então o que a gente faz? Prende o cabelo, bota o cabelo para trás. Se você tiver um lencinho, uma touca e quiser prender, ótimo, melhor ainda. Mas eu, Olga, nunca coloquei touca, mas também nunca fiquei com o cabelo solto, sabe? Sempre prendi. É importante a gente lavar as mãos, lavar o antebraço, né? Sempre lavar o antebraço antes de iniciar a ordenha. Tá num ambiente bacana para você fazer isso, né? Assim, evitar fazer isso em ambientes insalubres, assim, por exemplo, banheiro público, principalmente. Então, isso é uma coisa que a gente tem que bater firme na nossa empresa, né? Na empresa que a gente trabalha, que a gente atua, porque muitas vezes vão tentar empurrar você pro banheiro,
Então é importante que você, né, brigue por isso. Olha, eu tô fazendo essa extração aqui, mas essa extração eu vou armazenar, que ela vai ser oferecida para o meu filho. Então eu gostaria de saber se eu consigo uma sala, se eu consigo uma copa ali por 10, 15 minutos, 2 vezes ao dia. Então tudo isso você vai negociar, sempre tendo em mente que o banheiro não é o local mais ideal, né, para você fazer isso. Outra coisa que é importante a gente ter cuidado é um ambiente que tem muito pelo de bicho, né? Por exemplo, eu aqui em casa, eu tenho uma pug, não sei se você conhece essa raça de cachorro, né? Aquela daquele filme Homens de Preto, que ele tem o focinho assim achatadinho, eu tenho uma pug, a Lua. A Lu, ela solta muito pelo, mas muito pelo. A gente diz que o pelo da Lu é onipresente aqui dentro da nossa casa. Tem pelo da Lu em tudo. Então, assim, é perigoso começar a fazer essa extração aqui dentro da minha casa se tem alguém passando uma vassoura, por exemplo, né? Porque ele tá levantando todo o pelo da Lua. Ou se a Lua tá, sei lá, sassaricando pelo ambiente. Então, assim, é importante eu ter esse cuidado. Então, quando você começa a fazer essa extração com todo esse cuidado, né? Você se higieniza, evitar, se você tiver e puder, colocar um lenço ou uma máscara, melhor ainda, especialmente se você tiver resfriado, isso é uma coisa importante também para você fazer. Mas se não, só o fato de você não falar, né? Aqui enquanto você está com os bocais aqui, né? Ou se você estiver fazendo uma só, eu no meu caso eu faço extração dupla, mas se você estiver com só, evitar falar, né? Aqui assim, ou tossir, né? Ou espirrar. Isso também garante a sua qualidade do leite. Então, depois que você faz toda essa extração e você vai armazenar, né, é importante que você tenha os recipientes próprios, né, para isso. Então, o que seria um recipiente próprio? Lá no Ministério da Saúde, mais uma vez, eles recomendam que você utilize potes de vidro, né, com tampa plástica. Por que potes de vidro? O vidro, ele é um material muito mais fácil de você esterilizar e higienizar, é diferente do plástico. O plástico, se você, a longo prazo, né, isso não uma vez, lógico, mas assim, a longo prazo, se você começar a passar a esponja, né, dentro desse plástico, dentro desse recipiente, pode ser que esse plástico fique com umas ranhuras, e foi o que aconteceu comigo. Né, eu adquiri de primeira um kit de potes de plástico próprios para encaixar numa bomba que eu tinha manual na época, e eu observei que com o tempo esses potes de plástico eles estavam ficando com umas ranhuras assim, né, justamente ali arranhado da onde eu passava a minha esponja, e eu fiquei bem preocupada, assim, sabe, de aquele plástico ele começar a desenvolver bactérias ali. Eu falei, olha, eu acho melhor, né, eu começar a pensar num pote de vidro. E aí eu fiz, né, eu conto muito sobre isso lá no e-book, e eu vi que, olha, eu vou precisar de mais potes, né, então eu fiz uma conta, eu conto lá no e-book qual foi a conta que eu fiz uma conta e vi que eu ia precisar de um número bem mais elevado de potes do que eu tinha na época de plástico, e eu vi que não fazia sentido nenhum eu gastar aquele dinheiro com os potes de plástico, que eu tava já preocupada, né, com esses arranhados dentro do plástico. E eu falei, olha, eu vou catar um pote de vidro. E aí fui atrás de um pote de vidro. Então, o pote de vidro que eu comprei, tem algumas mulheres, até nos comentários aqui de uma publicação que eu fiz recente sobre potes, que relatam que tem pote de R$2,50, que acharam um pote de R$2,50. Exatamente o mesmo pote que eu comprei. Eu comprei, acho que era 3 e pouco ou 4 e pouco por aí, nessas lojas mais populares. E o pote funciona super bem. Eu tenho até hoje em casa, já até doei alguns para uma vizinha aqui para ajudá-la. E funciona super bem. Então, o que você precisa, né, ter ali na mão, né, algum recipiente próprio e já pronto para você utilizar. Então, assim, é uma coisa que você tem que já botar dentro do teu kit de extração, né? Porque se você extrai o leite, aí chega lá na hora, vai olhar, não tem pote, né? E aí, o que você vai fazer? Então, essa é uma coisa que você já tem que deixar ali reservado. E aí, tem mulheres que optam pelo pote de plástico, não tem problema nenhum. Embora o Ministério da Saúde recomende o de vidro, a gente sabe que hoje no mercado a gente encontra facilmente, né, potes de plástico e próprios para isso, e tudo bem, que pode esterilizar e não tem problema nenhum. E a gente encontra também aqueles saquinhos, não sei se você já viu, esses saquinhos, sabe? São os saquinhos que muitas vezes eles já acoplam na própria bomba. E aí o saquinho ele é bacana se você tem pouco espaço, né? Então é mais fácil de você guardar também tem esse detalhe.
Então, assim, no meu caso aqui, o meu freezer, ele tem, né, uma prateleira, e aquela prateleira eu deixava ela específica e única só para eu armazenar ali meu leite. Então, não tinha problema de espaço, mas eu sei que tem algumas mulheres que têm esse problema de espaço, então o saquinho pode funcionar bem também, não tem problema nenhum com ele, tá? Embora eu fale muito do pote de vidro, eu sei que tem outras opções e não tem problema nenhum você usar uma opção diferente. E então, você tem que estar com isso ali perto, né? Então, assim, se você sentou lá na tua sala que você conseguiu para extrair no teu trabalho, você tá lá extraindo, né, ordenhando, e daqui a pouco você olha pro lado e lembra que você deixou o pote na sua outra sala, imagina, você vai ter que sair do lugar, ir lá e tal, e esse leite sendo transportado, sabe? Então não é bacana. Então é legal que você mantenha tudo sempre no mesmo local, no mesmo kit, que facilita bastante também o seu tempo, né? Você otimiza o tempo. E uma coisa que eu gosto muito de falar aqui, muito de ressaltar, é sempre isso, é como otimizar essa rotina, né? Porque muitas mulheres acham que é desesperador e que vão ficar escravas daquilo e que não vão ter tempo para fazer. E eu gosto de mostrar que dá para você fazer. Pode ser muito mais cansativo se você não tiver uma rotina e não tiver uma sequência de coisas, né? Foi o que aconteceu comigo. Então, antes de eu conseguir desenvolver toda essa rotina, eu bati muita cabeça. Então, eu gosto hoje de trazer aqui já o pulo do gato, né? Para que você consiga ter mais facilidade em toda essa rotina sua, né? Bom, e aí o que você precisa ter em mente, né? Como eu falei no início do vídeo. Existem diversas recomendações, você, óbvio, né, tem total liberdade para escolher a que você vai seguir. Que eu falo em todo o meu conteúdo, né, no meu e-book, nos meus vídeos, é sempre do Ministério da Saúde. Então, uma vez que você pegou esse leite, você acabou de extrair, você vai colocar ele no congelador, né, da sua geladeira. Nunca na porta, tá? Evite também colocar na frente, né? Tente botar mais no fundo possível, no fundo do congelador possível, depois de você identificar, né? Sempre identifique com a data, o horário de preferência e quantos ml você tirou e seu nome, se porventura você faz essa extração no local de trabalho onde tem outras mulheres também extraindo, para não correr o risco de trocar leite, né? Então, aí você vai armazenar no fundo do congelador. E aí no fundo do congelador ele tem validade de 15 dias, né? Então, o que você pode fazer? Conforme você vai colocando novos potes, você vai trazendo de trás para frente, para que a pessoa ou você mesma, na hora de pegar esse pote que vai descer para a geladeira, né, para desgelar, para que essa pessoa saiba que o que está na frente tá com validade menor. Então você nunca vai pegar o de trás, né? Você vai pegar o da frente. É igual um estoque mesmo de mercado, né? Não sei se você já reparou nisso, mas se você for no mercado e você vai comprar um produto que não tem uma validade muito extensa, por exemplo, um pão caseiro. Você vai comprar um pão caseiro no mercado e você olha lá, tem sempre um na frente da prateleira e outros atrás, assim. Se você pegar o da frente, ele tá com a validade mais próxima, ele já vai vencer. Agora, se você tá a fim de pegar um pão que vai demorar um pouco ainda para vencer, você vai lá e pega o pão de trás. Então, é essa a ideia, né? Então, o que você vai fazer? Você vai organizando a sua prateleira, né? O seu freezer dessa forma. E aí, a pessoa que vai pegar, ou você mesma tem mais facilidade nessa hora, né? Não precisa ficar olhando pote por pote ali para saber qual é a data, né, de validade. Fica mais fácil assim, mais prático. E aí, qual é a validade na geladeira? Então, porventura, se você for fazer alguma extração e for utilizar no mesmo dia e você não quiser colocar no congelador, não tem problema, você pode colocar na geladeira e dentro da geladeira o leite ele tem uma validade de 12 dias, mais uma vez, seguindo a recomendação do Ministério, tá? Tem outras recomendações de 24 horas e até 48 por fora do Brasil, né? Países exteriores, não aqui. Então, eu segui, né, essa recomendação, eu nunca tive problema nenhum, então sempre fiz dessa forma. O que eu fazia? No dia anterior, antes de dormir, ou na manhã seguinte, assim, bem cedinho, 5 horas da manhã, eu descia o pote do congelador e botava na geladeira. Depois que esse pote ele descongela, ele dura 12 horas. Então, se você desceu ele do congelador para a geladeira, por exemplo, 5, 6 horas da manhã, não quer dizer que 6 horas da tarde você já não possa mais contar com ele. Por quê? Porque ele ainda está congelado, então ele ainda vai levar um tempo para descongelar. E aí algumas pessoas me perguntam, como é que eu sei que ele já descongelou? Você tem que olhar. E aí conforme você vai criando essa prática, né, de observar, você vai vendo quanto tempo leva, né, para descongelar. Por que eu não posso te dar um número preciso? Porque isso vai depender do pote que você armazena e vai depender da quantidade que você armazena. Então, se você
colocou um pote muito grande, muito largo, com a boca larga e muito leite, muito conteúdo, ele vai levar muito mais tempo para descongelar do que um potinho menorzinho com menos conteúdo. Então não tem um número certo para eu chegar e falar, olha, X horas ele vai descongelar. Não dá para eu falar isso para você, por isso você tem que observar. E por isso é tão importante você criar esse hábito e fazer os treinos com o bebê e ter toda essa rotina de ordenha e essa rotina de treinar o bebê um tempo antes, porque até isso você consegue pegar, né, nessa rotina e fica muito mais fácil de você depois saber, então tal hora eu tenho que descer o potinho e aí você consegue saber que depois que ele descongelou, ele vai durar 12 horas. E super funciona, tá, gente? Não precisa ficar preocupado em não descongelar ou ter dificuldade com isso, ou o leite passar um pouquinho, porque vai funcionar. É só você realmente ter esse hábito, sabe? Essa rotina de fazer isso antes do dia D, né? Do dia de voltar realmente ao trabalho. E aí, o que você vai fazer? Uma vez que ele tá tem duas formas de você fazer isso, tá? Uma é você tirar do potinho, como eu falei, né? Tira lá do congelador e bota na geladeira e espera de gelar ali. E aí, na hora de oferecer, você coloca só o que você vai oferecer para amornar. Ou você pode pegar do congelador e já botar direto na panela em banho-maria, né? Sempre lembra de desligar o fogo, tá? E antes do fogo ferver também, antes da água ferver. Não deixa a água ferver não, porque senão você cozinha o leite. E aí pode ser que seu bebê nem aceite o leite. Já teve algumas mulheres aqui que relataram isso, que o bebê não estava aceitando de jeito nenhum o leite. E aí a gente eu fui averiguando e tal, né? No meio de toda a nossa conversa. E aí eu fui vendo que, por fim, o bebê ele não estava aceitando porque provavelmente o gosto daquele leite estava totalmente diferente, né? Porque o leite cozinhou. Então, toma esse cuidado. Se você for tirar direto do congelador pro banho-maria, aquece a água um tempo antes, não deixa ela ferver, então não deixa subir aquelas bolinhas, desliga o fogo. E aí você bota o potinho lá dentro e começa a mexer bem devagarinho. Quando eu falo mexer, eu acho engraçado porque o meu marido aqui no início, ele achava que ele tinha que mexer o pote, sabe? Eu falava, gente, não é assim, amor, não é mexer o pote não, tá? É uma coisa assim, devagar, só para homogeneizar mesmo o leite, devagarinho, movimentos circulares, não precisa agitar o pote não. E assim, o ideal é que você consiga fazer isso na geladeira, porque você conserva melhor as propriedades do leite. Mas se porventura não der, não se preocupe com isso, não fique, né, aquela paranoia, ai meu Deus, o leite, não. Vai dar certo da mesma forma, seu bebê vai ser nutrido com o melhor alimento que tem. Se você conseguir fazer na geladeira, melhor ainda. Se não, tudo bem, não tem problema. Não vai ser o fim do mundo não, tá? E aí, depois que você tirou ele da geladeira, duas coisas você tem que ter em mente, que você tem que tomar sempre esse cuidado, né? Pra você não cometer o erro, né? De achar que pode fazer dessa forma e oferecer às vezes um leite que voltou para a geladeira e tal, isso é perigoso, pode ter muita chance de contaminação. É igual quando a gente fala em carnes cruas, é a mesma coisa, sabe? Se você for ler lá toda a questão de como gelar a carne, como botar para fazer e depois de congelar de novo, tudo isso é o mesmo processo e é o mesmo perigo, né? De contaminação muito grande, muito alta. Então, se você tirou esse leite do congelador, botou na geladeira, você não pode voltar com ele pro congelador, tá? Eu falo assim em cima porque a maioria das geladeiras, né, assim, né? A geladeira é embaixo, o congelador é em cima. Mas outro dia uma seguidora falou, o meu congelador é embaixo. É verdade. Tem aquelas geladeiras novas, né? Que, olha, outro que é antigo, ultrapassada. Que é aquela que a geladeira fica em cima e o congelador embaixo. Então aí o movimento é o contrário, né? Mas aqui em casa é assim, eu acabo falando de subir, enfim. Mas se você for colocar o seu leite que está congelado na geladeira e for fazer esse tempo para desgelar e sobrar leite, você tem que fazer a oferta desse leite. Não pode colocar de volta no congelador, tá? Então, por isso que eu sempre falo, gente, para otimizar o estoque, para ter um estoque de leite inteligente, é muito importante que você saiba mais ou menos quanto seu bebê aceita por vez. Como é que você sabe isso? Fazendo treino algumas semanas antes. Isso ajuda pra caramba você saber quanto que você vai colocar por potinho e você acaba evitando o desperdício. Então isso é ótimo pra gente que ainda tá naquele processo de angústia, né? De saber se vai dar certo mesmo essa coisa de deixar o leite pra criança, né? Depois que as coisas vão fluindo, a gente vai relaxando, mas no início é uma tensão real. Então, o que você precisa fazer? Depois que você fez isso, né, e
botou na geladeira, você vai aquecer. Se você quiser aquecer só o que você vai oferecer, melhor ainda. Por quê? Porque aí você deixa o restante que você não for oferecer dentro da geladeira. Então você evita mais uma vez o desperdício. Então eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você armazene 120 ml. Então você pegou o seu potinho do congelador que tinha 120 ml e colocou teu potinho para a geladeira. Depois que ele descongelou por completo, ele dura 12 horas na geladeira, segundo o Ministério da Saúde, tá? Então, na geladeira ele vai durar 12 horas. Então, você tem 120 ml na geladeira, você vai fazer uma oferta para esse bebê, sei lá, 10 horas da manhã, e você sabe, pelos seus treinos, que esse bebê ele aceita mais ou menos 60 ml. Então, você vai pegar os 120 ml e vai amornar? Não. Você vai pegar 60 ml. Então, você vai pegar o recipiente, vamos supor, o copo de vidro, que você vai fazer essa oferta para esse bebê, e vai pegar o seu potinho, né, que estava lá no congelador. Aí você vai pegar esse potinho de leite, vai despejar ali no seu copo de vidro, ou na sua colher dosadora, ou no recipiente que você for ofertar, e você vai colocar só 60 ml, porque você viu que esse bebê ele toma em média 60 ml. Então, depois que você fez isso, você vai tampar o seu pote que estava na geladeira, tampa ele de novo e volta com ele para a geladeira. Por quê? Porque aí ele vai continuar lá na validade de 12 horas, porque ele não ficou no meio externo, né? Ele não está em temperatura ambiente, ele ainda está refrigerado. Então você vai fazer isso rapidamente e esse recipiente, né, esse pote que você vai oferecer para o bebê, por exemplo, um copo aberto, um copo de vidro aberto, uma xícara, você vai aí com ele, com o leite aí dentro, com os 60 ml desse leite ali, aí sim você vai colocar no banho-maria, né, para poder amornar esse leite e oferecer esse bebê. E aí dessa forma você consegue manter o teu estoque otimizado, você consegue armazenar da melhor forma possível. A gente aqui no Brasil, não sei se você sabe dessa informação, mas nós aqui no Brasil a gente é referência em armazenamento de leite, né, banco de leite e todo o manejo do leite aqui. Então assim, o padrão do banco de leite aqui no Brasil ele é exportado para mais de 20 países. Essa semana agora eu fiz um post sobre bancos de leite, então se você não olhou, dá uma olhada lá, dá uma lida, porque é muito interessante, assim, a gente é referência mundial. Tem países, inclusive, sim, de primeiro mundo, que replicam o que é feito aqui no Brasil. Então, assim, eu me sinto muito mais segura de utilizar uma recomendação aqui oficial do nosso ministério, que eu sei que funciona porque eu fiz aqui assim, do que utilizar uma recomendação de fora, sabe? Essa é a minha opinião particular, tá? É pessoal, então por isso que eu passo aqui pra você. Mas se você, porventura, quiser fazer diferente, quiser seguir outra recomendação, não tem problema nenhum, é realmente a sua escolha, tá? Mas eu gosto sempre de frisar isso, que dá certo assim, dá certo com 15 dias e 12 horas, porque eu fiz assim aqui, tá? Então, quando a gente fala sobre armazenamento, a gente tem que ter em mente essas questões assim de... não é prioridade, né? Mas assim, é o que você quer seguir, né? Se você quiser seguir de outro país, ok. Eu, Olga, não quis. Eu quis seguir aqui realmente ou do Ministério da Saúde. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Infelizmente, eu não posso pegar uma consultoria agora, mas estou olhando tudo, vendo os vídeos. Ah, que bom que tá te ajudando. Que bom. Bom, se alguém tiver alguma pergunta, gente, coloca aqui nos comentários, tá? Que eu vou tirar todas as dúvidas de vocês. Eu sei que muitas coisas eu coloco, né? Eu tento colocar muita coisa realmente em texto ou em vídeos para que você tenha acesso sempre lá. Mas eu gosto de abrir esse espaço aqui porque às vezes surgem, né, algumas dúvidas assim, mas dá pra fazer assim, mas dá pra fazer assado. E aí as pessoas vêm no meu direct e eu nem sempre consigo responder isso com aquela rapidez, né? Às vezes a dúvida dessa pessoa que veio no meu direct pode ser a mesma dúvida de uma outra que não veio lá no direct. Uma outra coisa também que eu queria deixar claro aqui, gente, vocês nunca atrapalham. Às vezes vem umas mulheres assim, Olga, desculpa te perturbar. Nunca vai perturbar. Pode fazer perguntas sempre, porque eu sei que esse momento a gente fica tenso, esse momento a gente acha que não vai dar certo, né? A gente fica muito insegura. Eu já passei por isso, então eu sei que é difícil mesmo. Então, se você tiver qualquer dúvida e você quiser perguntar, eu tô super aberta para tirar dúvida sempre. O que eu tiver ao meu alcance, que eu souber, com certeza eu vou responder. E recentemente surgiu uma dúvida que eu vi que não foi a dúvida só de uma mulher. Algumas vieram me perguntar sobre isso. É o que fazer com essa bomba entre uma extração e outra. E aí, mais uma vez, eu vou falar o que eu fiz aqui e vou contar o que o Ministério também recomenda, né? Então, assim, quando a gente fala em extração,
O ideal, o melhor dos mundos é que a gente conseguisse fazer essa extração sempre manual. Por quê? Porque esse leite que está saindo pela extração manual, ele não tem contato com nada. Então, você concorda que a chance de contaminação dele é menor do que um leite que está passando por todo um circuito de uma bomba? Então, se você puder fazer manual, se tiver habilidade de fazer manual e disposição e muque, e braço para fazer manual, excelente, é o melhor dos mundos. Mas se você optar pela bomba, é importante que você tenha todo um cuidado, todo um critério para manter essa bomba da melhor forma possível. E aí eu vou falar primeiro o que o Ministério recomenda. Então, o Ministério ele recomenda primeiro que você sempre que utilizar a bomba, ou seja, toda vez que você fizer a extração, seja com 10, 20, 200 ml que você tenha conseguido retirar, que você higienize, ou seja, lave com água e sabão, enxague e esterilize. Então essa é a recomendação do Ministério. Mas a gente sabe que se você, assim como eu, faz essas extrações no ambiente de trabalho, é quase impossível você conseguir manter essa rotina, até porque a gente precisa esperar secar, Essa também é a recomendação do Ministério. Esperar secar em temperatura ambiente mesmo e deixar secar natural, Não passar um paninho ali, Você tem que botar os recipientes da bomba todos virados de boca para baixo, para não ficar ali no ambiente, E, por exemplo, aqui em casa pegar pelo da lua, então botar sempre virado de boca para baixo e esperar secar. Se você está no ambiente do seu trabalho, primeiro que é dificílimo você ter tempo para fazer isso, Então você vai precisar do tempo para fazer a extração, do tempo para higienizar, esterilizar e botar para secar e depois secar antes da outra ordenha ou extração. Ou seja, não dá. Então, assim, eu gosto de deixar isso aqui claro, que não é o que é o recomendado, porque algumas pessoas podem ficar um pouco preocupadas. Mas não é isso que está lá no guia, não é isso que está na cartilha das mulheres que trabalham, E realmente não é. Então, por que eu tô falando isso, frisando isso? Porque o que eu faço aqui, o que eu fiz, durante esse tempo todo que eu fiz essas extrações na rua, no meu ambiente de trabalho, eu mantinha sempre fechadinho num saquinho, no ziplock. Eu tô vendo que vocês estão mandando umas dúvidas aqui, eu já vou responder, tá? Então, o que você faz? Acaba de extrair, então você acabou a sua extração, você vai colocar essa bomba dentro desse saquinho. Eu falo esse ziplock, eu acho que todo mundo conhece, essa marca, mas pode ser de qualquer outra marca. São aqueles saquinhos que tem um fecho assim em cima, sabe? Um saquinho plástico. E aí você deixa ele fechadinho e aí você vai colocar essa bomba nesse saquinho fechadinho dentro do congelador. E aí o que eu observei? Que algumas mulheres ficavam em dúvida se era para lavar ou não lavar esse kit, da bomba, parte esterilizável. E aí não é para lavar. Por quê? Se você joga água nessa bomba, você está colocando ali a água, ela não é estéril, Então você está colocando ali algumas bactérias, algumas substâncias que podem contaminar o seu leite. Então o que é para você fazer? Para você acabar a sua extração, despejar todo o leite que você conseguiu ali naquela extração, o máximo que você conseguir dentro dos seus potinhos, identificar e tal, armazenar. E aí você vai fechar essa bomba toda. Então, por exemplo, a minha bomba, ela vem com o recipiente, o coletor, o pote onde vai caindo o leite. Aí tem a peça que se conecta na bomba, na parte que faz a sucção. Aí tem uma válvula, tipo um diafragma ali. E tem uma outra peça que faz tipo uma concha, assim. Então, todas essas 4 peças eu tenho que higienizar e esterilizar. Mas aí o que eu faço entre uma extração e outra? Eu só desconecto a parte aqui do diafragma que conecta na bomba do recipiente, onde coleta. Então esse recipiente eu despejo o leite e volto a rosquear aqui na parte que conecta a bomba. Então essa parte toda eu vou e coloco dentro desse meu saquinho ziplock e fecho ele. E aí na próxima extração o que eu vou fazer? Eu vou abrir esse meu saquinho ziplock, vou pegar a minha bomba dali de dentro e vou conectar no motor, na parte onde faz a sucção, e vou conectar no bocal que vai no meu peito. Então, assim, não precisa lavar entre uma extração e outra se você fizer isso dentro do seu ambiente de trabalho. Se você faz dentro da sua casa e você tiver a oportunidade de higienizar, de uma forma melhor, da forma correta, melhor ainda. Se não, faz dessa forma que vai dar certo. Posso te garantir isso porque foi o que eu fiz aqui na minha casa e isso deu super certo, super funcionou. E o importante é, uma vez por dia, e aqui que eu recomendo, lá no meu vídeo, no meu e-book eu falo sobre isso, que você faça essa higiene quando você chegar em casa. Então você chega em casa, é importante que você faça isso todo dia, tá? Não deixe passar um dia pro outro, não. Faça isso todos os dias, pelo menos uma vez ao dia.
Então você vai chegar em casa, se tiver mais alguma ordenha para você fazer em casa, tudo bem, chega em casa, faça, mas depois já faz essa higiene. Então você vai desmontar todas as partes da bomba, tudo mesmo, desconectar tudo, lavar bem, higienizar bem com água e sabão. É importante que você tenha uma escovinha, não precisa ser essas escovinhas específicas que vem de compatível com a bomba, não, sabe? Isso não precisa. Você pode usar inclusive uma escova de dente da sua casa que você não usa mais. E aí você lava bem e esfrega bem todos os cantinhos da bomba para não deixar ter nenhum acúmulo ali de leite. E aí você vai enxaguar. Enquanto você está fazendo todo esse processo de lavagem e tal, você já deixa a água lá na panela fervendo. E aí, conforme você for acabando, né, de enxaguar cada uma dessas partes, você vai jogando ali dentro da panela. E depois que essa água ela sobe a fervura, aí você começa a contar o tempo. E aí qual é o tempo? Aí depende da sua bomba, né? Então, por exemplo, a minha bomba recomenda 10 minutos, isso está no manual. Então é importante que você leia o seu manual, tá, da sua bomba para você ver qual é o tempo recomendado. Por quê? Porque é plástico, né? Então cada plástico ele vai ter um tempo diferente. Se você seguir um outro tempo, um tempo maior, pode ser que você derreta a bomba. E eu já recebi muitos relatos de mulheres que deixaram a bomba derreter e é muito chato, porque você tem que ir atrás de outra, né? Não é uma coisa barata da gente conseguir comprar, em especial quando a gente vai querer só uma peça ou outra, né? Nem sempre a gente acha. Então tenha esse cuidado, que você vai ver que vai facilitar bastante. Deixa eu ler aqui agora algumas perguntinhas. Peraí. Muitas mães têm dificuldade em saber como retirar esse leite para armazenar. E muitas me perguntam, mas doutor, o bebê tomando leite em um copo tem risco de afogamento? Fala um pouquinho. Ah, bacana. Não, isso é legal, essa questão do afogamento, né? As mulheres às vezes ficam preocupadas com o engasgo, né? Acham que o bebê vai engasgar com o copo aberto. E aí o que eu sempre falo? O risco de engasgo ele está muito mais direcionado ao uso da mamadeira do que o copo. Por quê? O movimento que o bebê faz, a forma que você oferece o leite, ou na colher dosadora, ou no copo, é totalmente diferente da mamadeira. A mamadeira e o copo de bico rígido, quando o bebê, ou quando o cuidador, na verdade, né, oferece isso, se for o copo de bico rígido ou a mamadeira, na hora que esse líquido, o leite, ele entra dentro da boca do bebê, o bebê ele não tem controle daquele líquido lá dentro. Ou seja, quem é que vai controlar aquele líquido entrando ali dentro? Não é o bebê, é o cuidador. E é diferente do copo. Por quê? No copo, você não vai jogar o leite dentro da boquinha do neném, você só vai encostar no lábio inferior. Se você nunca viu um vídeo sobre como é a técnica do copinho, joga no Google que você vai ver vários vídeos muito legais. É a técnica padrão ouro utilizada, inclusive nas UTIs neonatal, com bebê assim, super prematuro, sabe? Super baixo peso. É essa técnica que eles utilizam. E a técnica, uma vez que você aprende, ela flui. Tá? No início a gente fica preocupado, a gente fica com medo, a gente tem esse receio, é natural, mas conforme você vai vendo os vídeos e você vai se assegurando de como é a técnica, você vai deixando muito mais tranquilo o momento. Então você não vai nunca jogar o leite dentro da boca do neném, você vai só encostar no lábio inferior e o bebê é que vai fazer o movimento de busca desse leite com a língua, né? Que é o que a gente chama do movimento de sorver. O bebê ele vai sorver o leite, né? Ele não vai ter aquele leite dentro da cavidade oral, né? Da cavidade bucal dele. Então, por isso que o risco é diminuído, né? É diferente de quando você joga alguma coisa dentro da boca do neném e o neném não sabe o que fazer direito com aquilo, né? Se engole, se respira e aí o risco de engasgo ele fica maior. Eu achei interessante essa pergunta, né, do engasgo, porque a surpresa que eu trouxe hoje para vocês aqui, que eu comentei que eu ia trazer uma surpresa, é justamente para falar sobre isso, sobre engasgo. Eu não sei se vocês viram ontem, mas apareceu nos jornais, né, casos de dois casos de bebês com engasgo e que foram necessários nas manobras em outro local, não foram os pais que fizeram. Então eu vou trazer aqui algumas coisas, né, que eu acho importante a gente discutir, mas eu vou também fazer post sobre isso, eu vou botar também vídeo, tá? Lá no perfil do Instagram, porque eu acho que assim, todas as pessoas deveriam saber fazer a manobra, né, de desengasgo, porque qualquer um de nós a gente pode engasgar e assim, não são só os bebês que podem engasgar, qualquer pessoa pode engasgar, então é importante a gente falar sobre isso. Então, deixa eu ver aqui a próxima. Qual a melhor forma de ofertar o leite? Bom, o cuidador está relutante em alternativas à mamadeira e me sugeriu uma mamadeira importada da Medela. Então.
Então, essa questão da mamadeira é uma questão assim que a gente precisa primeiro entender as crenças da pessoa que está com esse receio. Muito provavelmente essa pessoa está com esse receio por crenças limitantes, né? Ou seja, essa pessoa ela foi criada num ambiente pró-mamadeira e utilizaram mamadeiras. Eu fui uma pessoa, né, criada nesse ambiente e eu achava que não tinha problema nenhum em utilizar a mamadeira. E conforme eu fui estudando, fui lendo, me aprofundando, eu fui vendo os riscos da mamadeira. E, gente, o risco da mamadeira, ele não tá só associado à confusão de bico e desmame precoce, não, tá? O risco da mamadeira, ele também tá associado a uma série de dificuldades de fala, de respiração e atrasos. E, assim, são diversos os problemas que a mamadeira, ela pode acarretar. Pode, tá? Não quer dizer que vai, tá? Mas pode acarretar. Então, se você puder evitar, é muito melhor. É a melhor forma de você ofertar o leite em dispositivos que são compatíveis com a amamentação, né? Que não tem bicos, ou seja, copo aberto ou xícara, né? Copinho de pinga, ou um copo de vidro aberto, ou uma xícara de café, ou aquela colher dosadora, né? Que é uma colherzinha. Você pode até fazer com colher mesmo da sua casa, uma colher de sopa, se for o caso, também funciona. Você bota o leite num copo e vai dando na colher, também funciona assim. Mas a colher dosadora ela é bacana porque ela tem na ponta uma colher e aqui atrás ela tem um recipiente. Então, conforme o cuidador ele vai, né, inclinando a colher, vai caindo o leite ali. Então, funciona super bem. Uma outra opção também, né, eu falo sempre dessas duas, primeiro porque essas duas são consolidadas e é unânime que elas são boas opções de ofertar, mas também tem uma terceira opção, que são os copos 360. Esses copos 360, eles não têm bico, mas já ouvi alguns relatos, né, aí internet afora, não tem nenhum estudo que fale exatamente sobre isso, então eu não li ainda, quer dizer, não tem, né? Não posso falar isso porque eu não conheço, não domino todos os estudos do mundo, mas assim, até onde eu sei, eu não conheço, né, desconheço estudos que falam sobre o risco da confusão no 360 em específico, porque ele é um copo recente, ele é um utensílio novo, né, no mercado. Então, provavelmente ainda não deu tempo, né, de ter estudos sobre isso, mas já há relatos de mulheres falando que os bebês começaram a morder o bico, né? Por quê? Porque alguns desses copos 360, o bebê ele tem que fazer uma força excessiva na válvula, né, que segura o leite, que segura o líquido ali dentro daquele recipiente. Então, na hora que ele vai abocanhar esse copo, ele tem que fazer uma pressão ali, e essa pressão é uma mordida, uma espécie de mordida, e aí pode causar essas mordidas no seio da mãe. Então, a melhor forma, sem dúvida, é o copo aberto, né, em geral, ou a colher dosadora. Tem bastante coisa falando sobre isso no meu e-book, então se você quiser encaminhar a versão, né, ou pedir para a pessoa que vai cuidar do seu bebê olhar, dar uma lida no e-book, fica à vontade. Uma coisa importante sobre mamadeira. Gente, a indústria, ela sabe que as mulheres cada vez mais estão buscando, né, e se informando e sabendo o que é prejudicial ou não. Então, o que eles fizeram? Uma excelente tacada de marketing, né, uma excelente jogada. Eu, inclusive, fiz um MBA em marketing, então estudei muito sobre isso, sobre essas jogadas da indústria. E a indústria, nesse caso, né, a indústria que está envolvida, inclusive, com a indústria alimentícia e farmacêutica, ela acaba indo exatamente onde a gente quer, né? Então, assim, qual era o risco naquele momento, né? O que a indústria viu? Opa, as mães não estão querendo comprar mamadeira. Então, o que a gente vai lançar? Uma mamadeira que imita o peito. Ou uma mamadeira que não causa confusão. Ou sabe? Então, eles começam a vender uma coisa pra gente e a gente olha aquilo, que bacana, olha, uma mamadeira importada. Então, deve ser boa. É uma mamadeira, tá dizendo que a mamadeira imita tal coisa, pétala assim, assado. E aí a gente começa a cair no jogo do marketing. Então, assim, muito cuidado com esse tipo de coisa que a gente consome, né? O marketing, ele tá aí para convencer o que quer que seja, a mulher que quer, né? E aí você acaba caindo numa confusão de bico, de fluxos sem necessidade. Porque, na verdade, não existe, assim, a mamadeira que é importada, que imita o peito, que imita coisa e tal, ela simplesmente é uma mamadeira simples, igualzinha que você compra na farmácia. Você só vai estar gastando um dinheiro a mais e dando dinheiro a mais para aquela mamadeira, mas isso realmente não existe. Qualquer bico, qualquer mamadeira é uma mamadeira, inclusive aquelas chuquinhas. Pode ser sim.
Porque mesmo tendo rotina de extração noturna, pela manhã a extração é mais eficiente? Essa é uma pergunta legal. Quando a gente fala em rotina de extração, né, conforme você estabelece uma extração, você manda sinais para o seu corpo, né, sinais inclusive hormonais, para dizer que, opa, tô precisando produzir mais leite aí, ó, manda mais leite, aí a gente vai produzindo mais. E aí, o que acontece de interessante à noite, né, durante a madrugada? A gente tem um pico de um hormônio no nosso sangue. Então, esse hormônio se chama prolactina. E esse hormônio que é responsável pela produção do leite. Então, durante o dia, vou dar um exemplo aqui, tá bem, assim, simples. Mas durante o dia, imagina aqui um gráfico, tá? Então, durante o dia, a gente tem esse nível aqui de prolactina. Então, ele vem acompanhando, né? De vez em quando dá uma variada, mas vem baixinho. Durante a noite, a gente tem um pico. Então, a prolactina vai lá no topo e desce. Então, durante a noite, a gente tem essa produção muito alta. Então, por isso que pela manhã a gente consegue extrair muito mais e é muito mais efetivo. Então, se você tem a oportunidade de fazer essa extração logo de manhã assim que você acorda, faça. Porque muito provavelmente você vai conseguir extrair uma boa quantidade de leite. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não imita coisa nenhuma, é tudo marketing, é isso mesmo, assim, é uma coisa, e eu gosto muito de falar isso, eu adoro falar sobre isso, porque eu fui a pessoa que caiu nesse marketing, e eu acho legal falar, porque assim, não é problema nenhum a gente pensar de uma forma e depois mudar o nosso pensamento, sabe, conforme a gente vai estudando, né, e vai evoluindo, às vezes em alguns saberes, ou vai tendo um pensamento crítico e formando um pensamento crítico sobre alguma coisa, e a gente vai vendo que aquilo não é bem aquilo, então eu gosto muito de falar sobre isso porque eu fui essa pessoa que eu conto sobre isso na minha história, lá no meu vídeo no YouTube, o primeiro vídeo do canal, e eu falo sobre isso, eu falo, gente, eu fui essa pessoa que lá na minha lista de enxoval tinha mamadeiras importadas, eu fico assim, gente, gastei tanto dinheiro com isso, joguei fora, nem dá pra alguém, tive coragem de dar, porque eu falei, não vou, né, ser a causadora do desmame alheio, então eu não quis nem dar pra ninguém, sabe, e assim, minha filha nunca usou mamadeira. Não, minto, pra não falar que nunca usou. Ela usou 1 ou 2 vezes, porque naquele caos de tentar oferecer o leite, né, na volta do trabalho, a gente acabou tentando dar e por fim a gente entendeu que não era isso, né, era treino. E aí, inclusive, essa é uma das causas que eu resolvi escrever o e-book, porque eu falei, gente, da mesma maneira que eu fiquei naquele caos, naquele medo, né, eu usei todos os dispositivos com minha filha, todos, xícara, copo aberto, copo fechado, copo com válvula, sem válvula, copo bico rígido, bico mole, copo 360, mamadeira, todos os tipos de dispositivo eu usei com ela. E aí eu vi que, na verdade, a criança ela precisava de um tempo para entender, né? Então não ia adiantar cada hora ali oferecer um negócio para ela. Então no e-book eu falo muito sobre isso também. Que assim, na verdade, a gente precisa entender que é um treino, que a criança ela tá aprendendo uma coisa diferente. Assim como ela leva alguns meses para começar a conseguir sentar, ou para engatinhar, ou para andar, né? É tudo um treino, um passo a passo ali. A oferta do leite sem ser no peito é a mesma coisa. É um período ali que a criança precisa ter para se adaptar. Como faço para adquirir o e-book? Jéssica? Então, Jéssica, você consegue no link do meu perfil. Lá na biografia daqui do Instagram, tem um link, clica lá nesse link, vai abrir uma página, né, com vários links ali, e o primeiro link é o download gratuito. Então, você vai clicar nele, vai abrir uma outra página onde você vai colocar teu e-mail, teu nome, e na hora que aí você vai receber um e-mail. Aí você vai receber um e-mail meu. Nesse e-mail, no primeiro link lá, você já consegue fazer o download, é gratuito. Pode fazer o download, pode enviar a cópia para quem você quiser também, não tem problema nenhum. Isso está aberto, pode enviar para o marido, para o cuidador, não tem problema nenhum. E se você quiser receber e-mails semanais meus, toda semana eu envio um e-mail, né, informativo com alguma coisa, com algum conteúdo extra. Você coloca que você clica lá em Quero Me Cadastrar. E aí, se você clicar lá em Quero Me Cadastrar, toda semana, geralmente é quarta-feira, eu envio algum e-mail sobre alguma coisa. Então, por exemplo, semana passada eu falei sobre aquela frase clássica, né? Eu não tenho leite. Então, eu falei sobre isso, aí eu falo um pouco lá e também, às vezes, coloco algum vídeo, coloco algum material, algum conteúdo. Então, se você quiser receber esses e-mails, é só clicar no Quero Me Cadastrar. É bem simples, você vai ver que esse e-book ele tem bastante informação prática, né? Um guia prático mesmo, com todas as informações que eu coletei durante esse tempo aqui, né? Que eu fiquei fazendo essa extração.
E eu voltei a trabalhar quando minha filha tinha 5 meses, então eu fiquei do 5º mês ao 6º mês dela fazendo essas extrações freneticamente, né? Porque ela mamou exclusivo, então era só meu leite mesmo durante o dia. Eu ficava 12 horas fora, 5 dias por semana, de segunda a sexta. Então lá eu coloquei assim tudo que eu gostaria de ter lido antes de voltar a trabalhar, sabe? Porque eu vi que, assim, as informações elas existem, as informações elas estão aí na rede, mas elas são muito pipocadas, né? Então o que eu fiz? Eu reuni tudo junto com a minha experiência e coloquei nesse e-book. Então eu acho que ele vai ajudar muitas mulheres. Baixa lá ele que você vai gostar. Depois você volta aqui pra contar. Bom, pra finalizar aqui, eu nem perdi o relógio, não sei mais que horas são aqui, eu não consigo ver que horas são. Mas, para finalizar, eu queria só contar um pouquinho sobre a manobra de Heimlich, que é a manobra de desengasgo, a manobra em J, que eu acho que assim, é um assunto que a gente sempre tem que falar, que a gente sempre tem que ler. Tem muitos perfis aqui na internet, aqui no Instagram, que falam sobre BLW, né, que é um tipo de introdução alimentar, que falam sobre essa manobra, mas eu acho importante também perfis que falam de amamentação também trazerem essa informação da manobra, porque é uma coisa muito importante que todo mundo saiba, em especial em bebês, né, o que fazer com bebês. Então é importante que a gente tenha essa informação. Durante essa semana eu vou colocar aqui no Instagram eu vou colocar no YouTube também um vídeo sobre, né, como fazer essa manobra da melhor forma possível com bebês e depois com crianças, porque, por exemplo, a manobra que eu já teria que fazer com a minha filha já é uma manobra diferente de um bebê, de um recém-nascido, e o engasgo, ele é uma coisa que pode acontecer em qualquer momento da vida de uma pessoa, desde um recém-nascido até um adulto, até um idoso. Então, para que todos fiquem, né, assim, tranquilos na hora de realizar essa manobra, a gente precisa estudar. Então, quanto mais a gente se expõe àquela realidade, né, quanto mais vídeo a gente assiste, quanto mais a gente lê sobre aquilo, mais fácil de, na hora do engasgo, a gente saber como agir, né? Então, assim, a manobra, ela precisa ser, primeiro, né, ela precisa ser feita por alguém que está em estado mais calmo possível. E isso, assim, é fácil falar, né? Na hora não é isso que acontece, todo mundo fica muito tenso. Mas você precisa conhecer a manobra. E o que você precisa saber, né? Ter em mente. A manobra ela é feita em 2 passos. O primeiro passo é você posicionar a criança de bruços. Então você vai posicionar a criança aqui no seu... Eu ia até trazer uma boneca aqui da Olivia, mas eu esqueci de trazer, ficou no outro quarto. Mas vou ilustrar aqui, depois eu faço um vídeo também, tá? Então a gente tem mais 5 minutinhos antes do vídeo desligar. Vou falar um pouquinho só pra você ter isso em mente. Então você vai colocar a barriguinha do bebê apoiado no teu antebraço e sempre apoiado numa perna, sabe? De forma que fique a cabeça da criança aqui na tua mão. A tua mão fica em V, posicionando aqui sempre no maxilar da criança para manter aberto. E você vai usar esses outros 3 dedos aqui para segurar o pescoço da criança. Então vai ser esse movimento que você vai fazer aqui, ó. Tá? E aqui vai ficar o corpinho da criança. Então você vai virar a criança para baixo apoiando na sua perna. E você vai usar essa parte aqui da mão, fofinha, para fazer a compressão. E onde que a gente faz a compressão? No meio das costas desse bebê. É um movimento, gente, que assusta, tá? Assim, num primeiro momento faz um barulho que assusta. E por que eu falo que assusta? Porque na primeira consulta da pediatra da minha filha, a minha pediatra, ela mostrou como era feita essa manobra e me assustou o barulho. Mas assim, não é um carinho, não é isso. É esse movimento aqui, ó. E você vai ouvir esse barulho. Por quê? Porque quando você faz isso, você tá como se estivesse imitando uma tosse na criança. Então, se você fizer um carinhozinho, não vai adiantar de nada. Então, você faz 5 compressões dessa, com essa parte aqui no meio das costas do bebê, entre esses 2 ossinhos aqui de trás, né, da escápula, que a gente chama. Então, você vai fazer esses 5 movimentos. E, se porventura não sair, né, se for leite, rapidamente sai, mas se o seu bebê já comer, né, e tiver engajado com algum alimento, se porventura não sair, você vai virar o bebê. Então você vai segurar a cabecinha do bebê com a mão, vai apoiar o corpinho, né, nessa hora agora as costas do bebê aqui, então vai ficar uma perninha para cada lado do seu braço, e você vai com esses 2 dedos aqui pressionar o meio do peito do bebê 5 vezes também, e você vai fazer isso repetidas vezes até que esse bebê desengasgue. Então, assim, é importante que antes da gente falar de manobra, você também tenha em mente a diferença de gag, reflexo de gag para o engasgo efetivo. Quando o bebê ele está engajado, ele começa a ficar arroxeado, ele não consegue emitir som. Então, é essa a diferença para o gag. O gag, o bebê, ele só faz aquele movimento de ânsia, ele fazia
e não necessariamente ele tá engasgado, então você tem que observar, tá? Eu vou trazer mais esse assunto aqui, eu só quis assim trazer, dando uma pincelada, porque ontem eu fiquei bem chocada e eu fui ler alguns dados assim, sabe, num site que tem, o nome é Criança Segura, eu fiquei bem chocada com os dados e com a quantidade de criança que morre, que vem a óbito mesmo, por conta de estar num ambiente que as pessoas não sabem fazer a manobra. É uma manobra super simples, qualquer pessoa pode fazer. E mais uma coisa, se você está em dúvida, se você não se sente seguro em fazer, olhe vídeos, peça para o pediatra do seu filho te ensinar, vá no quartel próximo da sua casa, do Corpo de Bombeiros, que eles podem te ensinar essa manobra, e principalmente treine com seu filho, treine, não tem problema nenhum. Óbvio que você não vai aplicar toda a força necessária, mas assim, você vai fazer o manejo ali com ele, sabe? Você vai saber como virar, como desvirar, se ele ainda cabe no seu antebraço, ou se você tem que fazer já a manobra da criança grande, né, que é em pé, já é diferente. Mas eu vou trazer mais sobre isso durante essa semana, não se preocupe. De qualquer forma, tem muito conteúdo na internet que você pode procurar, tem muita coisa que você acha aqui, tem perfis aqui sobre nutrição infantil que falam sobre isso, mas você joga no YouTube manobra do desengasgo ou manobra de Heimlich, você consegue achar essas informações, e elas são muito importantes, elas salvam vidas mesmo. Então não fique se afastando, né? A gente às vezes tem essa tendência de, ai meu Deus, não quero nem imaginar isso com meu filho, então a gente nem procura saber o que fazer, mas não faça isso. Procure saber, informe todas as pessoas que tomam conta do seu filho de como fazer isso, porque é importante. Eu lembro que as primeiras semanas que o Renan ficou aqui com a Olivia, eu falava todos os dias antes de sair de casa, ó, se ela se engasgar, isso que tem que fazer, porque a gente precisa passar informação, isso é muito importante, tá? Então, pra gente finalizar, eu queria agradecer todo mundo que participou, muito obrigada. Toda segunda-feira eu tô aqui para trazer sempre as maiores dúvidas que eu percebo, que eu recebo de vocês durante a semana. Sempre tem esse nosso espaço aqui para troca. Se você quiser receber mais informações e informações diárias, entra no meu canal do Telegram, lá eu coloco todo o meu conteúdo, de vez em quando eu mando uns áudios também, assim, sobre algumas coisas, faço umas enquetes bacanas que eu consigo retirar bastante conteúdo para trazer mais conteúdo aqui de valor para você. E se você gosta de assistir também vídeo, eu tenho agora um canal no YouTube, e se inscreve lá, comenta. É muito bacana ver e ter esse retorno sempre de vocês e ver quanto que a gente consegue mudar esse cenário da amamentação, né? Em especial na gente que trabalha fora. Um beijo grande e até a próxima segunda.